A imagem da sua fazenda ela é pública, de graça, e qualquer um pode baixar ela. Só que o difícil não é baixar a imagem, é você ler essa imagem. E quem sabe ler essa imagem consegue dizer 4 coisas que foram alteradas durante o ano na sua fazenda. Isso sem nunca ter pisado lá. E o mais estranho, ele não mostra o trator andando, ou você colocando fogo numa área, ou você manejando a tua área no dia a dia. É só uma imagem estática do chão daquele momento. Então, como é que ela entrega tanta coisa assim? Eu vou abrir uma imagem de satélite aqui do meu lado e eu vou lendo ela junto com você para te explicar o passo a passo do que dá para ver nela e do que não dá. E pro fim do vídeo tem uma coisa aqui nessa imagem que eu quero que você veja com atenção, porque com muita atenção pega ainda muita gente que não faz nada de errado e isso pode estar aparecendo de outra forma aqui na imagem. Eu sou o professor Carlos, doutor em sensoriamento remoto aplicado à agricultura e passo os meus dias aqui olhando a terra do espaço, os animais de satélite. E deixa eu ser claro com você, tá? A área que eu vou abrir aqui é uma área de demonstração. Eu não abro fazenda de ninguém em específico e não é isso que eu faço aqui, tá? Eu quero apenas fazer tudo para mostrar para você de forma informativa, para você olhar de um jeito mais específico e de um modo até mais especialista para essas imagens de satélite. E quero que você aprenda, inclusive, a enxergar a tua própria terra do jeito que ela aparece nessas imagens de satélite. Porque quem enxerga primeiro nunca é pego de surpresa. Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu vejo uma imagem de satélite dessa aqui, meu olho bate nisso aqui, eu já consigo ver várias feições que a gente também consegue analisar em conjunto. Um rio, né? Alguns usos do solo, floresta nativa, pastagem, um campo de soja. Então a gente consegue perceber essa alteração de forma muito simples e fácil nas imagens de satélite. Isso aqui, por exemplo, é uma área de pasto. É uma área de pasto que pode até ter uma degradação, mas ele está limpo. Não é uma área de pasto que está voltando a juquira ou uma área que tem um pousio. Ela tem uma característica que denota para o intérprete da imagem de satélite que isso aqui é uma pastagem. Ela está degradada, mas é um pasto. E aqui nas bordas ela não tem tanta degradação assim. Quando a gente compara ela com uma floresta nativa, é notório essa diferença. Agora, vejam essa situação. Aqui eu já consigo perceber, por exemplo, essa área que eu estou apontando para vocês como uma área que poderá haver uma confusão entre se aqui há uma floresta realmente é nativa mais ao norte. Aqui é um pasto que está muito sujo, que já está voltando aquela juquira, que já tem uma capoeira muito alta. Então, a partir do momento que essa área aqui ela for limpa de vez, isso pode denotar como uma supressão de vegetação. Se você não tiver uma declaração feita ao órgão ambiental, dependendo do estado, né, no Mato Grosso é assim, você pode recair nesse problema. A gente pode até dar um zoom nela aqui, esperar ela carregar e eu vou carregar o Google Satélite atrás, que certamente é uma imagem desatualizada, mas que dá uma noção pra gente, ó, de um pasto que está aqui bem degradado, bem sujo, e tem já uma capoeira voltando, uma juquira voltando, mas quando a gente olha na imagem de resolução de 10 metros, que é muito utilizada, há esse tipo de confusão. Se esse pasto aqui ele for limpo, o que vai acontecer é que daqui uns dias, na hora da revisita desse satélite, essa área ela vai estar de uma outra maneira, não mais assim, mas agora de uma maneira mais lisa, mais homogênea, como essa daqui que vai aparecer agora na imagem orbital assim que ela carregar e vocês vão entender. Dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui, mais lisa, mais homogênea. Então ela vai trazer isso, vai sair aquele ponto que a gente estava olhando para esse ponto aqui. Então guarda isso, que esse é um dos motivos mais importantes desse vídeo, porque o satélite ele não vê um instante e nem vê o que você deseja fazer nessa área. Ele vê apenas essa mudança que aconteceu na própria imagem de satélite. Então imagina uma coisa aqui comigo. Se um banco daqui 3 ou 4 anos abre a tua imagem de satélite na tela, abre a imagem lá da tua propriedade rural e ele vai olhar para decidir se dá o crédito ou não, por conta que algum sistema também verificou essa imagem, você pode ter algum problema ali na hora da concessão de um crédito rural, por exemplo, ou até mesmo um comprador avaliando a tua terra. Então isso vai estar lá, vai aparecer dessa forma.
E a questão é que nunca aparece o motivo, né, que você fez a limpeza ou que você teve alguma questão suficiente para você alterar aquela paisagem no sentido de melhorias na sua propriedade rural e que não é um desmatamento, não é uma supressão de vegetação. Então é aí que a gente precisa estar atento. Então isso para o produtor rural é um caminho normal, é uma ação muito corriqueira que ele tem dentro da sua propriedade rural. A questão, imaginem só, se você deixa uma área em pousio, se você deixa uma área parada 4 ou 5 anos, volta dessa maneira, aparece dessa forma na imagem de satélite, e aí a hora que você resolve limpar porque aquela terra já descansou o suficiente, você tem essa surpresa de mudar a imagem de satélite do jeito que eu mostrei aqui. Então, existem algumas prerrogativas que você precisa fazer e eu vou te falar quais são elas. Que é, toda vez que você fizer alguma ação dentro da sua propriedade rural, que você vai fazer uma área grande e que ela vai mostrar possivelmente na imagem de satélite, mesmo que seja pequena também, você precisa registrar isso. Você precisa registrar em vídeo, às vezes você precisa também consultar o seu engenheiro de confiança, né, mostrar para ele todas as ações que você deseja fazer nessa área, avisar o órgão ambiental do seu estado ou do seu município dessas suas ações, como no caso aqui a própria limpeza de pasto. Existem situações diferentes, como limpeza de um açude que vai ser feito dentro de uma determinada área, para que isso não se confunda e não apareça aqui como solo revolvido. Então essa mudança abrupta na imagem, depois de alguns dias que o satélite vai passar, é ela que vai te entregar. Então ela não vai ver a ação que você queria fazer ou a sua intenção que você queria fazer ali dentro da sua propriedade rural. Então essas são as maneiras mais simples que você pode olhar uma imagem de satélite e que isso não mostra o que você desejaria mostrar para um determinado órgão, para um crédito rural, na hora de comprar e vender sua fazenda, ou dar algum problema no futuro, por conta que esses mecanismos, talvez até mesmo de equívocos na leitura do satélite, que é fisicamente, né, ele tem algumas limitações, mas na hora do leitor, na hora do órgão ambiental ler a tua imagem e aplicar alguma sanção, uma multa, alguma infração, ou quem sabe até algum embargo. Então a precaução é o recado. É registrar as imagens, registrar em vídeos, comunicar ao órgão, conversar com seu engenheiro de confiança e deixar as claras para ele, para que essa surpresa não venha a ser dentro da sua propriedade rural. E me conta aqui nos comentários, já teve alguma ação dentro da sua fazenda que você teve receio de aparecer de outra forma na imagem de satélite de forma injusta? Deixa aqui nos comentários, tá? E se você quer aprender a olhar a tua terra, a tua fazenda de um jeito que o satélite olha antes de qualquer um, tem um link aqui na descrição desse vídeo. E se esse vídeo fez você enxergar algo novo, se inscreve aqui, que aqui o agro é visto do satélite na real.